Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no texto que nós meditaremos nessa noite. Em seguida estaremos orando pela palavra e também pelos dízimos e ofertas. Hoje nós estaremos dando início a uma série de sermões sobre o livro de Ageu. Ageu, profeta Ageu, que está lá no final do Antigo Testamento, é um dos últimos livros do Antigo Testamento, o antepenúltimo livro, né? Antes de Zacarias e Malaquias. Estaremos dando início a essa série de mensagens. Serão 4 mensagens sobre o livro de Ageu, agora no mês de outubro. Então, Ageu, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1, todo o capítulo 1, né? Do versículo 1 até o versículo 15. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, vou ler aqui nessa versão, em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Versículo 3. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, através do teu Espírito Santo, possamos compreender a tua palavra e sermos movidos através dela, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias, abençoa
as nossas casas. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão aqui nessa noite, que nos acompanham através dessa transmissão. Que o Senhor possa nos despertar para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, livro pequeno, um livro de 2 capítulos apenas. Ageu é chamado de profeta, um dos profetas menores, não é pela estatura, mas pela quantidade de capítulos em seu livro, por ser um livro pequeno. E hoje nós damos início a essa série de mensagens positivas sobre o livro de Ageu. Já tem um tempo que eu estava pedindo a Deus um livro pequeno para expor em um sermão expositivo, né, que desse para fazer em um mês, que não fosse muito longo, menos cansativo, né, para os ouvintes e também para quem expõe. Então nós teremos 4 sermões abordando este livro no mês de outubro agora, falando das 4 mensagens dadas por Deus para Ageu. Se você ler o livro de Ageu, você vai ver que são 4 mensagens, 4 recados de Deus ao povo, que Deus fala através do profeta Ageu. O primeiro está aqui no capítulo 1, quando aqui no versículo 2, né, o texto diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Então, é a primeira mensagem de Deus para o povo. A segunda mensagem está no início do capítulo 2. Também você vai encontrar essa expressão, né, dizendo: assim falou Deus ao povo, né? No versículo 10 do capítulo 2 já tem aí a terceira mensagem, versículo 11, na realidade diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Segunda vez Ageu. Então, na realidade, irmãos, são 4 vezes em que Deus fala para Ageu, dá uma mensagem para Ageu, para que Ageu relate isso ao povo. Através do profeta Ageu, Deus fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, que é o governador de Judá, e a Josué, que é o filho de Josadaque, o sumo sacerdote. São 3 homens aí que têm uma certa proeminência entre o povo. São 3 autoridades de Jerusalém naquele tempo. No Ageu capítulo 1, versículo 1, você vai ver isso, tá certo? Ageu capítulo 1, versículo 1, você vai ver: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Então, Zorobabel é o governador, e ao sumo sacerdote Josué. Então, decore aí esses 3 nomes, que nós vamos falar muito sobre eles. Então, o governador é Zorobabel e o sumo sacerdote é Josué, tá certo? Então, o governador, então, através do profeta Ageu, Deus fala ao governador e fala ao sumo sacerdote e fala também ao povo. Então, serão 4 mensagens baseadas aí nas 4 mensagens que o próprio Deus deu para Ageu, e para que nós possamos ver o que estas mensagens têm a nos ensinar a partir deste livro. Para quem não sabe, irmãos, Ageu foi contemporâneo também de Neemias. Nós conhecemos a história de Neemias, que Neemias conclamou o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, em 2021, no aniversário da nossa igreja, que foi o tema reconstruir. Ageu é contemporâneo aí de Neemias. Ageu trabalhou na reconstrução do templo de Jerusalém. Enquanto Neemias, ele ajuntou o povo e conclamou o povo para reconstruir os muros da cidade, Ageu aqui conclama que o povo reconstrua o templo. Então é na mesma época. Tá certo? Então, só para você ter uma noção
né, do contexto histórico, é na mesma época. Era necessário reconstruir os muros, porque os muros são a defesa da cidade. Naquele tempo, as cidades todas eram fortificadas por muros, né? Não era como é hoje, as cidades abertas. Então, era necessário ter os muros para a defesa da cidade, de outros que queriam invadir, né? De guerras. Mas era necessário também a reconstrução do templo. Então, assim como Neemias trabalhou na reconstrução dos muros, na reconstrução da cidade, na reconstrução das casas, né? Ageu aqui conclama o povo para reconstruir o templo, né? Porque era também necessário reconstruir o templo, além de reconstruir os muros e as casas, né? De reconstruir a cidade. Ageu, bem como Zacarias, após o livro de Ageu, aqui tem o livro de Zacarias. Zacarias também é contemporâneo. Zacarias e Ageu, ambos juntos, eles cooperaram para encorajar os judeus que retornavam do exílio da Babilônia para a reconstrução do templo. E isso está lá escrito em Esdras, que também é contemporâneo. Olha, todo mundo ali vivendo basicamente na mesma época. No livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 1, olha o que diz Esdras 5:1, para você ver. Olha aí, nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, Ageu e Zacarias também são contemporâneos. Eles têm essa missão aí de encorajar os judeus a reconstruírem o templo. Também em Esdras, capítulo 6, versículo 14, em Esdras 6:14, olha aí o que diz o livro de Esdras. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seus trabalhos e foram encorajados pela pregação do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Olha aí, Esdras também contando essa história, que através de Ageu e Zacarias, o povo foi encorajado a terminar a construção do templo. Tá certo? Então, os irmãos estão entendendo bem, né? Ageu e Zacarias aí estão com a missão de encorajar o povo a reconstruir o templo, enquanto Neemias com a missão de reconstruir a cidade. Então, esse é Ageu. Ageu e Neemias, irmãos, foram muito importantes na reconstrução de Jerusalém como um todo. Porque enquanto Ageu estava reconstruindo o templo, e não só a reconstrução do templo, mas a reconstrução da vida espiritual do povo. Porque o povo estava no exílio babilônico. O povo passara muitos anos no exílio babilônico, como escravo da Babilônia. O povo passara muito tempo longe da sua terra natal, de Jerusalém, sem a presença do templo. E naquele tempo, os irmãos sabem, Deus habitava no templo. Então o povo estava muito tempo distante da presença de Deus, sem aquela rotina, né, espiritual, né, de sacrifício, de perdão de pecados, de expiação. Então o povo estava muito distante disso. Ageu precisava não só reconstruir o templo, mas reconstruir a vida espiritual do povo. Sabe aquela pessoa que está há 5 anos, 6 anos, 7 anos sem vir para a igreja? Ela se desviou da igreja, se desviou do evangelho. Ela perdeu o costume de vir para a igreja. Ela perdeu o costume de ler a Bíblia. Ela perdeu o costume de orar. Então, essa pessoa precisa ser mais uma vez motivada a voltar à sua vida espiritual, aos seus exercícios espirituais, a leitura da Bíblia, a busca, né, a oração, a vir para o culto. Então, Ageu teve essa missão de reconstruir o templo e a vida espiritual do povo. Neemias já teve a missão de reconstruir os muros e a ordem política e social da cidade, reconstruir a cidade como um todo.
sendo o governante e o sacerdote daquele povo. Ageu exorta o povo, no livro aqui que nós vamos ver, a se arrepender dos seus pecados e a reconstruir o templo. O livro de Ageu se baseia nisso, é uma exortação ao arrependimento dos pecados e à reconstrução do templo, ressaltando a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para que a nação seja próspera. A nação só será próspera quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Isso é o contexto aqui do livro de Ageu, é disso que o livro de Ageu trata. Jerusalém, irmãos, estava desolada. O povo volta do exílio babilônico para reconstruir tudo. Contudo, a reconstrução do templo ainda estava parada, ficara para depois. Neemias começa a reconstrução dos muros, Neemias começa a reconstrução da cidade, e agora cada pessoa começa também a reconstruir as suas próprias casas. Imagine que, nesse contexto, se fôssemos nós, que aqui de Bimirim, o povo de Bimirim foi levado cativo como escravo, passamos muitos anos fora, e agora estamos voltando, encontrando em Bimirim toda desolada, nossas casas destruídas, tudo, e cada um chega na sua casa, eu chego na minha, você chega na sua, e vamos lá reconstruir a nossa casa, reconstruir o telhado que caiu, as paredes que derrubaram, refazer o piso. Então cada um começa ali a reconstrução da cidade, das suas casas, dos muros, mas o templo ficara para depois. Tá certo? Então, Ageu dá a primeira mensagem, Deus, na realidade, Deus dá a primeira mensagem ao profeta Ageu, para que ele diga ao povo. E é sobre essa primeira mensagem, que está no capítulo 1, que eu quero falar nessa noite. Com o título dessa mensagem, eu quero colocar o título dessa mensagem: Quando Deus não é prioridade. Quando Deus não é prioridade. Vejamos o que acontece, irmãos, quando nós não colocamos Deus como prioridade, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria dizer aqui, que quando Deus não é prioridade, nós investimos mais em nós mesmos. Nós investimos mais em nós mesmos. Olha o que diz o versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim, Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, basicamente aqui nessa versão diz no dia 29 de agosto. A gente está hoje, 1 de outubro, né? Bem pertinho de 29 de agosto aí. No dia 29 de agosto, o Senhor transmitiu a mensagem para o profeta Ageu, governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Olha o que Deus disse, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Olha o que o povo diz. Não está na hora. Este povo diz, ainda não chegou a hora. Versículo 3. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Versículo 4. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Talvez na sua versão eu diga assim, em casas apaineladas. O que é apaineladas? São casas luxuosas, casas apaineladas. Naquele tempo, é aquela casa com a parede e com o teto, toda trabalhada em madeira. Sabe aquela arte do artesão, feitas à mão, aquela madeira toda talhada, toda bonita, toda cheia de desenhos, na parede e no teto. Isso são casas apaineladas. Aqui o texto diz, casas luxuosas. Olha o que o texto diz, versículo 4. Deus está dizendo, por que vocês vivem em casas luxuosas, bonitas, enquanto minha casa
continua em ruínas. Meus irmãos, quando Deus não é nossa prioridade, nós só investimos em nós mesmos. Olha o que diz o texto no versículo 2. O texto diz que Deus está dizendo que o povo ainda não vê que o tempo de reconstruir o templo já havia chegado. Deus está dizendo que esse povo ainda não vê que já era a hora de ter construído o templo. O povo diz, ainda não chegou a hora. Será que o povo não vê que já chegou a hora de construir o templo? A hora de reconstruir o templo já havia chegado, irmãos. Talvez não. Com certeza, o templo deveria ter sido construído primeiro. Antes de você construir sua casa, porque o templo, ele é o local onde a presença de Deus está. E se o templo não está construído, e Deus habitava no templo, onde estava Deus dentro da cidade? A cidade estava sendo erguida, mas o templo, o lugar da presença de Deus não tinha. Talvez, irmãos, a questão aqui seria a falta de recursos. Talvez você diga assim, pastor, mas provavelmente eles não construíram o templo porque eles não tinham recursos. Mas não é, irmãos. Olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 1. Se você ler o 10 e o 11, você vai achar que o problema era a falta de recursos. Diz assim, é por causa de vocês que o céu retém o orvalho e a terra não produz colheita. Versículo 11, enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Talvez você diga, pastor, o povo não está ganhando, planta e não colhe. A plantação não dá certo, os animais estão morrendo, a gente está passando fome, o povo está passando fome, como é que o povo vai construir o templo? Talvez alguém possa dizer, mas era falta de recursos. Mas não é, irmãos. De fato, o povo não prosperava, mas essa era justamente a razão por que o povo não prosperava. O povo não prosperava porque colocaram a Deus em segundo lugar. Em terceiro, em quarto ou em quinto lugar. O foco era a realização dos meus sonhos, a reconstrução da minha casa, era investir no meu lar, era investir nos meus negócios, era investir no investimento na minha família. O templo a gente constrói depois. Aí o povo dizia, ainda não é o tempo da gente construir o templo. Depois a gente constrói, está muito cedo, não está na hora. É isso que o versículo 2 está dizendo. Deus está dizendo, esse povo do povo não prosperar. E não é por falta de recursos, porque se fosse por falta de recursos, meus irmãos, eles não tinham reconstruído casas luxuosas. Eles não teriam feito suas próprias casas luxuosas, em madeira talhada, bonita. Se eles constroem as suas casas luxuosas, porque não há recursos para construir o templo. Ageu, irmãos, exorta o povo pelas suas desculpas esfarrapadas, como a gente gosta de dizer, porque suas casas tinham paredes e tetos em madeira trabalhada. Sabe o que isso quer dizer? Que todos os recursos estavam sendo destinados à construção da sua própria casa. As pessoas pegavam tudo que tinham para reconstruir suas mansões luxuosas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Sabe o que isso revela, irmãos? Que Deus não era prioridade. E quando Deus não é prioridade, quando nós só investimos em nós mesmos, nas nossas coisas,
nos nossos projetos, nos nossos sonhos. E é assim ainda hoje, irmãos. Quantos não investem tudo em seus negócios, em seus sonhos, em seus planos e se esquecem do Senhor? Esquecem do Deus que lhe deu tudo. Será que nós temos colocado Deus e as coisas de Deus como prioridade? Ou será que a nossa prioridade é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso estudo, é a nossa carreira profissional? Olha, em Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece o texto? A Bíblia diz, o que a Bíblia diz em Mateus 6, 33? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, acrescentadas. Mateus diz aqui, Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, né? Para buscarmos primeiro a Deus. Mas muitos irmãos esqueceram-se do Senhor. E assim, como o povo aqui dizia que não era o tempo, não está na hora, não é o tempo de reconstruir o templo. Muitos dizem que não é o tempo. Assim como esse povo dizia. Você vai chamar o irmão para a igreja, ele diz, não, não é agora, depois eu volto, depois eu vou. Não é o tempo. Aquele que está distante, você vai exortar, ele disse, não, eu vou voltar depois. Não é o tempo. Não é o tempo de eu reconstruir minha vida espiritual. Vamos deixar para depois. Não é o tempo de eu aceitar Jesus agora, quando eu estiver mais velho. Ou você vai chamar o irmão, ele vai dizer assim, não, agora eu estou envolvido em outras coisas. Eu estou fazendo um mestrado, ou eu comecei um novo trabalho, ou eu vou ter uma viagem agora para fazer. Eu não posso agora. Eu não posso contribuir agora, eu não posso ajudar agora. Eu estou juntando dinheiro para comprar um carro, uma moto, uma casa. Eu não posso contribuir agora, não é o tempo. Depois eu vou contribuir. Primeiro, eu preciso correr atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos. Muitos esqueceram-se do Senhor e dizem que ainda não é o tempo, assim como o povo dizia. Muitos usam também a desculpa da falta de recursos. Não tenho como contribuir. Não tenho recurso. Meu recurso é pouco. Eu não tenho como ajudar. Eu tenho pouco tempo. Meu tempo é muito pouco. É muito corrido. A semana é corrida, pastor. Eu não tenho como assumir o cargo. Eu não tenho como fazer. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Muitos usam a desculpa da falta de recursos. Mas os recursos estão sendo destinados para trocar o carro, para passear, para ir no milkshake, para ir na pizzaria, para viajar, para passar uma semana fora, para descansar, para o lazer. Porque tudo é mais importante do que ter tempo para o Senhor. Assim como esse povo, irmãos, muitos estão cuidando das suas vidas, deixando Deus para depois. Esqueceram de Deus. Será que nós somos assim, irmãos? Será que nós temos investido mais em nós mesmos? Será que Deus e as coisas de Deus são prioridade para nós? Onde temos investido mais o nosso tempo?
o nosso tempo. Às vezes a gente diz, não dá tempo, não dá para eu vir, eu não posso assumir, não tenho como ficar à frente disso, eu não tenho tempo. Onde nós temos investido os nossos recursos? Às vezes a gente diz, eu não posso contribuir, eu ganho pouco, eu não posso ajudar, eu não posso fazer. Quando investimos mais, irmãos, em nossa casa, em nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, é um sinal de que nós não estamos colocando Deus como prioridade. Meu projeto é terminar a faculdade. Meu projeto é trabalhar muito e juntar um dinheiro. Meu projeto é comprar uma casa, é comprar um carro, é comprar uma moto, é comprar um terreno. Meu projeto é casar, meu projeto. Quando nós dedicamos mais tempo, mais recursos aos nossos projetos e sonhos, do que dedicar mais tempo a Deus e à obra do Senhor, que é a nossa missão, propagar o Evangelho. Quando nós investimos mais em nós mesmos do que em Deus e na sua obra, nós não estamos dando ao Senhor prioridade. Olha, irmãos, tem crente que é que nem pé de fruta sazonal. Sabe aquele pé de fruta que só dá uma época do ano? Naquela época, ele dá fruto. Se você passar em outra época, não tem. E tem crente que é assim. Tem época que ele está engajado. Tem época que ele dá fruto. Tem época que ele contribui. Tem época que ele vem. Tem época que ele faz. Tem época que ele lê a Bíblia. Tem época que ele ora. Tem época que ele busca. Tem época que ele canta, que ele louva. Que ele tem experiência com Deus. Passou um tempinho, ele esfria. Não tem mais fruto. Não vem para a igreja. Não ora. Não busca. Não participa. Vai até para a festa. Aí depois ele volta. Aí depois ele está animado de novo. Aí ele busca. Aí ele vem. Aí ele dá fruto. Passa mais um mês. Ele esfria de novo. Aí ele não vem. Aí ele está na festa. É sazonal. É aquele pé de fruta que só dá fruta numa época do ano. Não dá fruto todo o tempo. Tem gente que se afasta da igreja para investir em si mesmo. Ora por Deus por um emprego, quando recebe o emprego não volta mais na igreja. Porque agora ele está trabalhando muito para realizar os sonhos dele. Se afasta para investir em si mesmo. Quem nunca viu isso, irmão? Alguém dizer assim, esse ano eu não vou pegar cargo nenhum porque eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso estudar muito para passar nessa prova, no concurso. Eu preciso me dedicar mais no meu trabalho. Eu preciso isso, eu preciso. Quem nunca viu isso, irmãos? Agora imagine se Jesus vier em busca de fruto numa época que você não tem fruto. Jesus, quando buscou fruto numa árvore que não tinha, foi o que ele disse: seca-te. Então, em primeiro lugar, irmãos, quando Deus não é prioridade, é quando nós investimos mais em nós mesmos. E talvez esse seja o nosso problema. Em segundo lugar, meus, quando Deus não é prioridade, não há prosperidade. Você entendeu isso? Quando Deus não é prioridade, não existe prosperidade. Olha o que diz o versículo 5 até o 11.
No 4, Deus diz assim: ó, acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Aí no versículo 5, Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês não deixaram a minha casa em ruínas, agora vejam o que tem acontecido com vocês. Versículo 6. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês trabalham muito. Acordam cedo para plantar. Acorda cedo, vai para a roça, planta muito, sua muito, cansa muito, mas colhe pouco. Vocês comem muito, mas fica com fome. Não se saciam. Vocês bebem bastante, mas continuam com sede. Vocês se vestem, se cobrem muito, mas continuam com frio. Seu salário desaparece como se você colocasse num bolso furado. Quem já viu isso? A gente recebe o salário num dia, no outro já não tem. Salário desaparece como se colocasse no bolso furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Porque eu não estou sendo honrado, é isso que ele está dizendo. Versículo 9. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, o pouco da colheita que vocês trouxeram, eu o fiz desaparecer com um sopro, acabou. Em um dia, acabou. Sabe quando a feira não dá? Você comprou a feira, em uma semana acabou tudo. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Isso tudo que está acontecendo com vocês é porque vocês construíram as casas de vocês e deixaram a minha em ruínas. É por causa de vocês que o céu retém o orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas. Olha aí, quem foi que enviou? Deus enviou. Como castigo. Uma seca que fará murchar o trigo de vocês, as uvas de vocês, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Até aí. Meus irmãos, quando Deus não é prioridade, não há prosperidade. Nós vemos aqui no texto que, enquanto Deus não era prioridade, não tinha prosperidade na vida do povo. A cidade estava sendo reconstruída. As casas eram lindas, irmão, luxuosas. Um bairro rico. Só tinha mansão. Mas o povo passando fome. Colheita não dava. Animais passando fome. O que colhia não dava nem para 2, 3 dias. Acabava. O texto diz que o povo trabalhava muito, mas colhia pouco. Comia muito, mas continuava faminto. Bebia bastante, mas continuava sedento. Se cobriam, mas continuava com frio. E o salário era como se fosse numa bolsa furada. Isso tudo, irmãos, porque a casa do Senhor continuava em ruínas, enquanto cada um se preocupava apenas com a sua casa. O texto ainda diz que não tinha chuva. O orvalho não caía. Por isso não tinha frutos. Só havia seca sobre a terra. E sobre todo o trabalho das mãos dos homens. A dificuldade econômica do povo, irmãos, era resultado da sua desobediência. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 a 15. Olha Deuteronômio 11, 13 a 15. Olha a lei de Deus aqui em Deuteronômio. Olha a lei de Deus aqui. O texto diz: se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma,
Ele mandará as chuvas na estação apropriada. As chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Versículo 15. Ele dará bons pastos para seus animais e vocês terão alimento com fartura. Isso aqui, irmãos, é uma promessa de Deus. Volta de novo aí, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. É uma promessa de Deus. Deus está dizendo: eu mandarei chuva para os seus pastos. Eu mandarei comida, vocês terão tudo com fartura. Mas tem um se aqui, versículo 13. Tem um se, olha o se. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhe dou, se amarem ao Senhor seu Deus e servirem a Ele de todo o seu coração e toda a sua alma. Você não lembra de outro texto parecido com esse, não? Quando os fariseus perguntam para Jesus assim: quais são os maiores mandamentos? Jesus diz: o primeiro, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É um mandamento do Senhor. Se vocês cumprirem esse mandamento, eu vou trazer chuva sobre a terra, versículo 14 e versículo 15, vocês terão tudo com fartura. Então o povo, na realidade, irmãos, aqui em Ageu, o povo está em desobediência ao primeiro mandamento. Ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, como nós gostamos de dizer. Entende? Quando nós não colocamos Deus como prioridade, quando nós não amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, como nós gostamos de dizer, não espere prosperidade, não. Não há prosperidade. Quando Deus não é prioridade, não há prosperidade. O povo não amava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. O foco aqui das pessoas, irmãos, estava na construção das suas mansões, das suas fortunas, e não do reino de Deus. Ninguém estava preocupado com o reino de Deus, não, com o templo de Deus, não. Não, depois a gente constrói. Não chegou o tempo da gente reconstruir. Imagine alguém chegando e dizendo: ó, pessoal, vamos construir o templo agora. Eu disse: não, ainda não é o tempo. Está cedo. O povo estava ocupado na construção das suas mansões, da sua vida luxuosa, ganhando dinheiro, juntando recursos e deixando Deus em segundo lugar para depois. Pessoas estavam focadas na construção de suas fortunas e não no crescimento do reino. Irmão, será que ainda hoje não é assim? Será que nós não estamos focados em nossa própria vida, nosso crescimento, nossos recursos, porque a gente quer ganhar mais, porque a gente quer ter uma casa mais confortável, um carro melhor? Isso tudo é bom, mas estamos deixando Deus para depois, quando Deus deveria ser prioridade. Dízimo é primícia, dízimo é primeiro. Deus também merece as primícias do nosso tempo, dos nossos recursos e do nosso tempo. Será que hoje não é assim? Será que estamos mais focados na construção das nossas fortunas, do nosso sonho pessoal, dos nossos projetos, do que no crescimento do reino de Deus? Quantos não fazem do seu trabalho o seu Deus? E trabalham de domingo a domingo, de 4 da manhã até meia-noite, sem parar. E não tem tempo para Deus, não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para vir para a igreja. Quantos não esquecem a casa do Senhor por causa dos seus afazeres? Deixa eu perguntar para você: você acha que você vai prosperar assim? A gente acha que quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ter dinheiro. É isso. Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ter. Quanto mais eu trabalhar,
mais rico eu vou ser. Quanto mais eu trabalhar, melhor casa eu vou ter, melhor carro eu vou ter. É isso. Esse é o nosso pensamento. Porque esse pensamento não é bíblico. Aqui é o contrário. Aqui a Bíblia, o que nós estamos entendendo é que quando nós colocamos Deus como prioridade, mais Deus vai nos abençoar. Podemos trabalhar de 4 da manhã à meia-noite. Plantar e não colher. Comer e ficar com fome. Beber e ficar com sede. Se vestir e continuar com frio. Sim ou não, irmãos? Porque quem dá a bênção é o Senhor. Você pensa que quem te sustenta é o teu emprego, quem te sustenta é o Senhor. Você acha que vai prosperar assim? Será que nós entregamos tudo, damos tudo que temos em busca dos nossos sonhos? E quando é para Deus a gente está cansado? O que falta para nós entendermos que não há prosperidade sem colocar o Senhor como prioridade? Você trabalha muito, você planta muito e não acha prosperidade. Talvez seja porque o dinheiro está sendo posto numa bolsa furada, como diz o texto. Nós precisamos viver o que diz em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que me inspira nisso aqui é uma pessoa que eu convivo com ela há mais de 20 anos. E para mim é uma referência nisso aqui. A irmã Juscleide. Todos aqui conhecem a Juscleide. Sabe que ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Graduações ela tem muitas. Graduação em letras, pós-graduação em arte, bacharel em música, licenciatura em música, mestrado, doutorado, graduação em psicologia, faz libras agora e outras coisas. Ainda é esposa, é dona de casa, atuante na igreja, faz crochê, 1000 coisas. Os irmãos sabem disso. Não estou puxando sardinha não, é verdade. Vamos dar honra a quem honra. E eu conheço a minha esposa há mais de 20 anos, irmãos. E nos 20 anos que eu estou com ela, eu posso atestar o que eu vou dizer para vocês. Em tudo que ela faz, ela coloca Deus como prioridade. Minha esposa nunca disse assim, eu vou parar de fazer as coisas na igreja porque eu tenho que me dedicar ao doutorado. Vou parar de fazer as coisas porque eu tenho que me dedicar ao mestrado. Como eu já vi muito jovem dizer assim, pastor, esse ano eu não vou fazer nada na igreja porque eu vou ter que me dedicar para o vestibular. Minha esposa nunca fez isso. E Deus honra. Muitas vezes eu a vi acordar 3 horas da manhã para estudar. Não foi só uma não, muitas, nesses anos todos. Acordar 3 horas da manhã para estudar e ficar até meia-noite estudando no computador. Mas antes de pegar no livro para estudar, ela faz o devocional. Acorda 3 da manhã, faz o seu devocional até 5 da manhã, mais ou menos, para começar a estudar. Isso é colocar Deus como prioridade. E nunca faltou um culto ou deixou de fazer qualquer coisa. Faltar um culto já faltou, né? Todo mundo pode faltar, mas estou dizendo, nunca deixou o trabalho do Senhor por causa dos seus afazeres. E sabe o que aconteceu? Quando ela fez o mestrado, ela sempre é uma luta do ser humano, né? Com os afazeres, com a rotina muito pesada, sempre existe aquela luta. Eu vou ter que deixar de ir para a igreja para fazer, eu vou ter que deixar. Muitas vezes ela já chegou nesse embate de quase deixar um trabalho na igreja para poder estudar, mas nunca fez. E sempre nessa luta. E fazendo o mestrado, colocando Deus como prioridade.
Não sei se todos os irmãos sabem disso. Mas quando ela concluiu o mestrado em 2019, se eu não me engano, a tese de mestrado dela foi a melhor tese de mestrado da América Latina. Não é do país, não. Da América Latina. Sabe o que é isso? É Deus honrando. Porque uma indígena de Roraima alcançar um patamar desse, brigando com gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Argentina, da Colômbia, Então, meus irmãos, é Deus honrando. Melhor tese de mestrado da América Latina. Sabe o que é isso, irmãos? É colocar Deus como prioridade. Eu não estou querendo aqui engrandecer ninguém. A honra e glória é do Senhor. Deus, glória a Deus por isso, que Deus honrou a vida dela. Mas é colocar Deus como prioridade. Quando nós colocamos Deus como prioridade, há prosperidade. Talvez, se o pensamento dela fosse outro, vou largar tudo na igreja porque eu estou fazendo meu mestrado. Ela tinha concluído o mestrado, mas o seu trabalho não teria tido nenhuma significância. Como teve. Ela foi em Brasília receber o prêmio. Ela recebeu o prêmio e foi aplaudida por vários escritores famosos da literatura, pessoas de nome. Entende? Então isso é quando Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos e honra você. E glória a Deus por isso. Irmãos, sempre nós precisamos colocar Deus como prioridade. Porque Deus honra. A prosperidade acompanha aqueles que dão a Deus prioridade. Quando Deus não é prioridade, não existe prosperidade. E em último lugar, irmãos, quando Deus não é prioridade, nós precisamos reconhecer a nossa desobediência. Do versículo 12 ao 15, o texto diz assim, ó. Então Zorobabel, quem é Zorobabel? É o governador. O governante. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o remanescente do povo, quer dizer, todo o restante do povo, todo mundo, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus, reconheceram, né? Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor, dizendo: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Versículo 15. Em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário, eles começaram a trabalhar na construção do templo. A palavra veio em 29 de agosto. Em 21 de setembro, eles iniciaram a reconstruir o templo. Veja, irmãos, em último lugar, nós vemos no texto que após Ageu proferir ao povo a mensagem do Senhor, o povo atendeu às suas palavras e se arrependeu. O povo temeu a Deus, e por conta disso, por causa do reconhecimento do povo e da disposição em obedecer ao Senhor, e reconstruir a casa, o templo de Deus, Deus agora diz: eu sou convosco. Quando o povo se arrependeu do seu pecado, eles receberam o maior presente, a presença de Deus. Coloca aí o versículo 13, Lara. Olha aí. Quando o povo se arrepende, Deus diz agora: estou com vocês.
Agora sim, Deus diz, eu estou convosco. Sabe por quê? Porque agora o meu templo vai ser edificado. E é no templo que Deus habita. A casa do Senhor está sendo edificada para que Deus possa estar no meio do povo. Agora eu estou com vocês. Irmãos, quando o povo se arrepende do seu pecado e obedece ao Senhor, eles recebem o melhor presente, a presença de Deus. Agora Deus vai abençoar as colheitas, as plantações. Agora o povo vai prosperar, porque agora Deus está no meio do povo. O templo era o local desta presença. O povo estava trabalhando, mas Deus não estava ali, representado pelo seu templo. Irmãos, nós sabemos que nós não podemos fazer nada longe da presença. Nós precisamos reconhecer nossa dependência do Senhor e reconhecer a nossa desobediência, caso não estejamos lhe colocando como prioridade em nossa vida. Só assim teremos prosperidade em tudo que fizermos. Você tem colocado Deus e as coisas de Deus como prioridade? Ou você tem priorizado sua vida, sua casa, seus sonhos e seus projetos? Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo não, esse ano eu estou me dedicando para outras coisas. Eu não posso contribuir não, porque eu estou juntando meus dinheiros para outras finalidades. Nós estamos nos dedicando nos nossos projetos e deixando Deus para depois. É isso mesmo? Lembre-se, quando nós investimos mais em nós mesmos e esquecemos de Deus e das coisas de Deus, é porque Deus não é prioridade. E assim não há prosperidade. Nós precisamos nos arrepender. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar.